Você sentiu o silêncio. Você viveu naquele lugar onde o céu parecia trancado, onde suas orações pareciam cartas enviadas para um endereço que nunca responde, onde as lágrimas que você chorou eram o único som na sala, onde você sussurrou no escuro e não ouviu nada voltar. E por baixo de tudo isso, uma voz mais calma vem fazendo uma pergunta que você nunca ousou dizer em voz alta: Deus ao menos me vê? Ele ao menos se importa? Eu fiz algo tão errado que ele virou o rosto? Minha filha, estou falando com você agora mesmo. Eu estava esperando por esta manhã, por este momento, por este coração finalmente estar quieto o suficiente para me ouvir. E a primeira coisa que eu quero que você receba, a palavra que eu tenho tentado pressionar em sua alma através de cada nascer do sol que você pensou que não merecia, através de cada respiração que você não ganhou, através de cada misericórdia que você não percebeu, é esta: eu sinto muito. Não me entenda mal. Não estou falando como um juiz distante proferindo um veredito. Eu não estou falando como um Deus que é culpado, que cometeu um erro, que lhe deve um pedido de desculpas porque eu falhei com você. Estou falando do jeito que um pai fala quando vê seu filho chorar em outra sala e seu próprio coração se parte com eles. Estou falando do jeito que um pai fala quando vê seu filho carregando um peso que nunca foi feito para seus ombros, e ele gostaria de poder carregar. Por eles é a verdade que eu já carreguei. A cruz não é um símbolo. Sou eu me abaixando para levantar o peso de tudo que já te esmagou, e sussurrando através da agonia: eu te amo mais do que minha própria vida. Então, quando digo que sinto muito, não estou admitindo fracasso. Estou entrando na sua dor com você. Estou dizendo: eu sei o que você suportou. Vi todas as noites você chorar sozinha. Vi todas as orações que pareciam desperdiçadas. Vi cada porta que batia na sua cara, cada promessa que quebrava, cada pessoa que ia embora. Todas as manhãs você acordava já cansada. E eu sinto muito que o pecado do mundo, o pecado dos outros, o pecado que você carrega contra si mesmo, tenha te machucado tão profundamente. Deixe-me levá-lo de volta a um momento que revela meu coração mais do que qualquer outro. Quando meu filho estava no túmulo de seu amigo Lázaro, as pessoas ao seu redor disseram: veja como ele o amava. E a Escritura diz algo surpreendente sobre aquele momento: Jesus chorou. O Filho de Deus, aquele que mantém o universo unido pela palavra de seu poder, aquele que sabia que estava prestes a ressuscitar Lázaro dos mortos em minutos, ele chorou de qualquer maneira. Ele não chorou porque estava confuso. Chorou porque amou, e o amor sempre sente a dor das pessoas que ama. É quem eu sou. Esse é o coração por trás das palavras que estou falando com você hoje. Eu não sou um Deus que observa seu sofrimento de uma distância segura com uma prancheta, catalogando suas falhas. Eu sou o Deus que chorou em um túmulo. Eu sou o Deus que sangrou na cruz. Eu sou o Deus que recolhe cada lágrima que derramas e as guarda num odre. Porque a Escritura diz: tu contaste as minhas sacudidelas, põe as minhas lágrimas no teu odre. Não estão no seu livro? Cada lágrima. Todas as noites sem dormir. Cada desgosto não dito. Eu contei todos eles. Gravei todos eles. E nenhum deles foi desperdiçado. Então você me pergunta: por que você não respondeu?
Por que você ficou em silêncio quando eu implorei? Por que a cura não veio? Por que o casamento não sobreviveu? Por que a vaga não abriu? Por que meu ente querido morreu? Por que minha infância teve que ser assim? Por que rezei, rezei e rezei e nada mudou? Não são perguntas rebeldes, minha filha. Estas são as perguntas de um coração que está tentando entender um pai que não pode ver. E eu não me afasto de perguntas honestas, os salmos estão cheios delas. Davi perguntou: meu Deus, por que me abandonaste? Ele perguntou: até quando? Ó sim, então você me pergunta: por que você não respondeu? Por que você ficou em silêncio quando eu implorei? Por que a cura não veio? Por que o casamento não sobreviveu? Por que a vaga não abriu? Por que meu ente querido morreu? Por que minha infância teve que ser assim? Por que rezei, rezei e rezei e nada mudou? Não são perguntas rebeldes, minha filha. Estas são as perguntas de um coração que está tentando entender um pai que não pode ver. E eu não me afasto de perguntas honestas, os salmos estão cheios delas. Davi perguntou: meu Deus, por que me abandonaste? Ele perguntou: até quando? Ó Senhor, ele derramou sua queixa diante de mim abertamente. E eu não o derrubei por honestidade. Chamei-o de homem segundo o meu coração. Então me traga o seu porquê. Traga-me sua raiva. Traga-me sua dor. Traga-me sua confusão. Traga-me as perguntas que você tem tido muito medo de falar. Não me sinto ameaçado pela sua honestidade. Me emociono com isso. Um coração que é honesto comigo é um coração que ainda está perto de mim. Mas agora, deixe-me explicar algo que você não foi capaz de ver de onde você está. Você tem olhado para sua, mas agora, deixe-me explicar algo que você não foi capaz de ver de onde você está. Você tem olhado para a sua vida de dentro da tempestade. Tenho olhado isso de fora do próprio tempo. Eu vejo todo o quadro, o começo, o meio e o fim, tudo de uma vez, de uma forma que você ainda não pode compreender. E digo a verdade, os atrasos não foram rejeições. As portas fechadas não eram abandonos. A dor não era um castigo. Sua história não é o que você pensa que é. Você leu apenas o capítulo em que está e concluiu que o livro é uma tragédia. Mas eu sou o autor, e estou lhe dizendo que o livro termina em glória. Deixe-me falar com você sobre os atrasos primeiro, porque eu sei que o atraso é a coisa mais difícil para você suportar. Você pediu e não recebeu. Você bateu e a porta não abriu. Você procurou e não encontrou. E o inimigo usou esse silêncio para plantar uma mentira no fundo de você. A mentira de que você está esquecido, que você é indigno, que eu segui em frente, que suas orações estão saltando do teto. Mas me escute com atenção, silêncio não é ausência. A semente, enterrada no solo escuro. Não deixe-me falar com você sobre os atrasos primeiro, porque eu sei que o atraso é a coisa mais difícil para você suportar. Você pediu e não recebeu. Você bateu e a porta não abriu. Você procurou e não encontrou. E o inimigo usou esse silêncio para plantar uma mentira no fundo de você, a mentira de que você está esquecido, que você é indigno, que eu segui em frente, que suas orações estão saltando do teto. Mas me escute com atenção,
Silêncio não é ausência. A semente, enterrada no solo escuro, não ouve o agricultor, e ainda assim o agricultor está regando todos os dias. A árvore de inverno parece morta, e ainda sob o solo congelado, as raízes estão bebendo, armazenando, preparando-se para uma primavera que é garantida porque eu criei as estações e não cancelei a primavera. Atraso não é negação. O que você pediu não é esquecido. O que você plantou não está morto. Está crescendo no escuro, no lugar que você não pode ver, e na plenitude do tempo. Meu tempo, que nunca é tarde e nunca é cedo, vai romper o chão, e você vai olhar para ele e dizer: Deus fez isso. Há coisas que você ainda não está pronto para carregar, e minha demora é proteção, não punição. Há uma versão de você o curado, o maduro, o entregue que poderia lidar com o que você está pedindo. Mas essa versão ainda não existe, e ainda estou formando. Se eu tivesse aberto aquela porta no ano passado, ela teria esmagado você. Se eu tivesse respondido a essa oração antes que você estivesse pronto, teria se tornado uma maldição em vez de uma bênção. Então esperei. Não esperei porque te esqueci. Esperei porque te amo o suficiente para dizer não ao momento de sua impaciência. Para que esperei porque te amo o suficiente para dizer não ao momento de sua impaciência, para que eu pudesse dizer sim ao momento de sua perfeição. Lembre-se de José. Ele tinha 17 anos quando eu lhe dei um sonho de grandeza, e ele não viu esse sonho realizado até que ele tinha 33 anos de poços, escravidão, falsas acusações e prisão. José foi esquecido? Não. A Escritura diz que eu estava com José. E foi a prisão que forjou o homem que poderia governar o Egito. Foi a traição de seus irmãos que o posicionou para salvar sua família. Foi a demora que possibilitou o livramento. Cada desvio doloroso em sua vida era, na verdade, a rota. E eu estou fazendo o mesmo com você. Pense também em Abraão. Prometi-lhe um filho e passaram-se 25 anos. O ventre de Sara estava quase morto. Toda a voz natural lhe dizia que a promessa havia falhado. Mas a Escritura diz que ele não vacilou na incredulidade, mas fortaleceu-se na fé, dando glória a Deus, estando plenamente convencido de que o que eu havia prometido, eu era capaz de realizar. E quando a criança finalmente chegou, na hora marcada, não na hora conveniente. Seu nome era Isaque, que significa riso, porque a promessa que parecia impensa também em Abraão. Prometi-lhe um filho e passaram-se 25 anos. O ventre de Sara estava quase morto. Toda a voz natural lhe dizia que a promessa havia falhado. Mas a Escritura diz que ele não vacilou na incredulidade, mas fortaleceu-se na fé, dando glória a Deus, estando plenamente convencido de que o que eu havia prometido, eu era capaz de realizar. E quando a criança finalmente chegou, na hora marcada, não na hora conveniente, seu nome era Isaque, que significa riso, porque a promessa que parecia impossível se tornou o testemunho que os fez rir. Seu Isaque está chegando. Sua risada está chegando. O testemunho que vos fará chorar de alegria está chegando. E será tão óbvio o meu fazer que você nunca mais duvidará que eu mantive todas as promessas que já fiz para você. Agora deixe-me falar sobre as portas fechadas, porque eu sei que algumas delas ainda estão sangrando. Havia uma porta que você me implorou para manter aberta, e eu a deixei fechar de qualquer maneira.
Talvez fosse um relacionamento. Talvez tenha sido uma carreira. Talvez tenha sido uma casa, uma cidade, um sonho, uma época da vida que você amou. E você ficou na frente daquela porta fechada, pressionou as mãos contra ela e chorou, imaginando por que eu, que poderia abrir qualquer agora deixe-me falar sobre as portas fechadas, porque eu sei que algumas delas ainda estão sangrando. Havia uma porta que você me implorou para manter aberta, e eu a deixei fechar de qualquer maneira. Talvez fosse um relacionamento. Talvez tenha sido uma carreira. Talvez tenha sido uma casa, uma cidade, um sonho, uma época da vida que você amou. E você ficou na frente daquela porta fechada, pressionou as mãos contra ela e chorou, imaginando por que eu, que poderia abrir qualquer porta, deixei esta fechar. Minha filha, ouve-me, as portas se fecham para que outras portas se abram. As portas se fecham porque o que estava atrás delas não era o seu destino. As portas se fecham porque o que estava atrás delas teria se tornado uma gaiola, um compromisso, um beco sem saída vestindo a fantasia de uma bênção. Eu vejo a estrada à sua frente, e há uma bifurcação nela que você não pode ver, e a porta que fechei foi a estrada para a bifurcação que teria levado você para longe do seu destino. Então fechei. Não porque eu seja cruel. Porque eu sou o pastor, e o pastor às vezes tem que fechar o portão para evitar que as ovelhas vaguem pelo penhasco. Lembre-se que eu me especializo em portas fechadas que se tornam as maiores bênçãos de uma vida. Lembre-se que eu me especializo em portas fechadas que se torna você confia em mim o suficiente para se afastar de uma porta fechada sem olhar para trás? Você confia em mim o suficiente para dizer, mesmo com lágrimas, que não seja feita a minha vontade, mas a sua? Essa é a oração do jardim do Getsemane, a oração que meu filho fez quando enfrentou a porta mais dura de todas. E eu lhe respondi não retirando o cálice, mas dando-lhe forças para bebê-lo, e transformando esse cálice na salvação do mundo. Estou fazendo algo que você não pode ver com as portas que se fecharam em sua vida. Um dia você vai ficar do outro lado disso, e vai me agradecer pelas portas que fechei. Prometo-te isso. Agora vem a parte mais difícil do que eu quero dizer, então, por favor, fique comigo. Eu sei que parte do que você sofreu não foi um atraso e não foi uma porta fechada, foi dor. Dor real, esmagadora e não convidada. A morte de alguém que você amava. A traição de alguém em quem você confiava. A doença que veio mesmo assim. A infância que deveria ter sido protegida. O abuso que nunca deveria ter acontecido. Eu não vacilo com essas palavras, e não vou lhe oferecer conforto barato. Eu lhes prometi uma vida que incluiria problemas. Meu filho disse claramente, neste mundo vocês terão tribulação. Mas ele não parou por aí. Ele disse, mas tende ânimo, eu venci o mundo. Não prometi uma vida sem dor. Prometi-te uma vida coberta de dor. Prometi que jamais te deixaria ou te abandonaria. Prometi-vos que, quando passardes pelas águas, eu estarei convosco, e pelos rios, eles não vos oprimirão, quando passardes pelo fogo, não vos queimareis, e a chama não vos consumirá. Ouviste aquilo? Quando você passa pelas águas não se através. Nem sempre te tiro da tempestade. Às vezes eu entro na tempestade com você, e eu a acalmo por dentro.
Às vezes deixo o barco balançar para que você possa ver com seus próprios olhos que estou no barco com você, e que o vento e as ondas ainda me obedecem. E aqui está uma verdade que mudará tudo se você puder recebê-la: eu sou um redentor. Isso não é apenas um título, é o que eu faço com a dor. Tomo o que o inimigo quis dizer para o mal e viro para o bem, as exatas palavras que José falou a seus irmãos que o venderam como escravo. Você quis dizer mal contra mim, mas Deus quis para o bem, para fazer com que muitas pessoas fossem mantidas vivas. Não desperdiço dor. Reciclo em propósito. Cada cicatriz que você tem é um testemunho futuro. Cada ferida é um ministério futuro. Cada vale por onde passastes é um futuro lugar de compaixão, porque a Escritura diz que eu vos consolo em toda a vossa aflição, para que possais consolar os que estão em alguma aflição, com a consolação com que vós mesmos sois consolados por mim. Sua dor não é inútil. Está sendo tecida fio por fio, lágrima por lágrima, em uma tapeçaria que será revelada na eternidade e exibida até mesmo nesta vida. O luto que você carregou nunca foi o fim da história. Eu disse: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. E eu quis dizer isso. Eu sou o Deus do Vale de Baca, que transforma esse vale de choro em lugar de nascentes. Eu te dei minha palavra, a Bíblia não como um livro de regras para te pesar, mas como uma carta de amor, um mapa, uma lâmpada para seus pés. Cada promessa nele é sua. Quando vos sentirdes esquecidos, lembrai-vos: pode a mulher esquecer-se do filho que amamenta, para que não tenha compaixão do filho do seu ventre? Mesmo estes podem esquecer, mas eu não vou te esquecer. Eis que te gravei nas palmas das minhas mãos. Gravado. Não escrito em tinta que desbota. Não há lápis de ânimo leve. Gravadas, como as cicatrizes que ficam nas mãos do meu filho para sempre. Você não é um número para mim. Você não é uma estatística. Você não é um dos 7 bilhões de rostos em uma multidão. Foi para você que deixei as 99. Você é quem eu procurei na casa quando você era a única moeda perdida. Você é aquele para quem eu corri quando você ainda estava muito longe, sujo, quebrado, envergonhado, e eu joguei meus braços em volta de você, não para repreendê-lo, mas para recebê-lo em casa. Eu sei o número de cabelos na sua cabeça. Eu sei quando você se senta e quando se levanta. Conheço seus pensamentos de longe. Eu conheço as palavras em sua língua antes que você as fale. Nada em você é invisível para mim. Nada em você é pequeno demais para minha atenção. O pardal não cai sem mim, e você vale mais do que muitos pardais. Você ouviu meus planos para você, mas você realmente os ouviu? Declarei por intermédio do profeta Jeremias: pois sei os planos que tenho para vós, diz o Senhor, planos de bem-estar e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Planos para o bem-estar. Essa palavra, Shalom, significa totalidade, completude, paz, bem-estar em todas as dimensões da sua vida. Não para o mal. Para não te prejudicar. Não para te castigar. Planos de previdência. Você acreditou na mentira de que estou esperando que você fale, que estou mantendo um registro de seus erros, que estou segurando seus pecados sobre sua cabeça. Minha filha, a cruz acabou com aquele livro para sempre. Portanto,
Agora não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Não sou seu acusador, sou seu advogado. Não sou eu quem vos recorda o vosso passado, sou eu quem afastou os vossos pecados tanto quanto o Oriente está do Ocidente. Quando o inimigo sussurrar que você é imperdoável, lembre-se de que você está perdoado. Quando o inimigo sussurrar que você está muito quebrantado, lembre-se de que eu sou o Deus que cura os quebrantados de coração e cura suas feridas. Quando o inimigo sussurrar que você está sozinho, lembre-se de que eu disse que nunca o deixarei nem o abandonarei e eu não minto. Há uma coisa que quero falar sobre a temporada em que você está agora. Você acha que está no fim. Você acha que esse é o seu teto, o seu limite, o seu capítulo final. Mas eu vejo que você não pode ver, eu vejo o capítulo depois deste. Eu vejo a porta que já está se abrindo no espírito, mesmo quando seus olhos olham para o que está fechado. Vejo a saúde que já está voltando para o seu corpo. Vejo a disposição que já está a caminho de conhecê-lo. Vejo a relação que já está sendo reconciliada em corações com os quais ainda não falaram. Vejo a restauração que já está em andamento em lugares que vocês desistiram. Não terminei. Eu sou o Deus da segunda chance, da terceira chance, da chance 70 vezes 7.